Olá, gente. Hoje nós vamos falar dos órgãos do sentido, na realidade do nosso sistema sensorial. O que seria de nós se nós não víssemos, não escutássemos, não sentíssemos a textura de uma flor, não sentíssemos o cheiro de uma rosa, o paladar da nossa comida? Todas essas informações são captadas do meio externo e levadas ao nosso cérebro. Na realidade, quem vê, quem ouve, quem sente o cheiro, quem sente o paladar ou percebe o mundo, não são os olhos, o nariz, a língua, a pele, é o nosso cérebro. Os nossos órgãos do sentido apenas captam a informação do meio e a transmitem ao nosso cérebro. Ele sim é o responsável por essa gama de informações do meio ambiente que faz com que nós nos relacionemos com esse meio. Você sabe como é que o cérebro funciona? Então vamos dar uma olhadinha rápida nele. O cérebro humano é dividido em duas metades, o lado esquerdo e o lado direito. O esquerdo pensa. 2 mais 2 igual a 4. O direito pensa. 2 mais 2 igual a 2 patos na lagoa. O lado esquerdo é responsável pelo pensamento lógico e o lado direito pela criatividade. Bem, vocês perceberam? O nosso cérebro, coordenando a função do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, ele é capaz de perceber tudo o que acontece ao nosso redor. Mas como é que esses órgãos captam a informação e mandam até o cérebro? Existem células especializadas para isso. São as chamadas células sensoriais. As células sensoriais, elas podem ser de dois tipos. Aquelas em que o neurônio, ele próprio, é a célula responsável pela transmissão da informação, e células epiteliais do nosso epitélio, que são modificadas para transmitir esta informação ao nosso cérebro. Quando a célula é formada exclusivamente por neurônio, nós dizemos que elas são células neurosensoriais. Quando elas têm origem epitelial, nós dizemos que são epitélio-sensoriais. Mas não importa qual seja a forma anatômica ou fisiológica da célula. Todas elas têm um caminho, levar a informação do meio até o nosso cérebro. Acontece que, dependendo desta informação, nós teremos um tipo de célula especial. Uma célula que vai captar a variação de temperatura, são as termorreceptoras. Aquela que vai captar a alteração da luminosidade, a fotorreceptora. Ou quem sabe, aquela que ao pressionar a nossa pele leva essa informação ao cérebro, a mecanorreceptora. A da língua, que vai captar as delícias do alimento, as quimiorreceptoras. Então, cada célula tem um momento de sua especialização. Ela é responsável por levar uma informação ao cérebro e ele então vai decodificar esta informação. Bem, para que o nosso cérebro pudesse trabalhar de maneira organizada, o nosso próprio organismo dividiu esse caminho de informações em 5 funções sensitivas: a olfação, a gustação, a visão, a audição e ao tato. Vamos falar cada uma delas separadamente para que a gente possa ter, no conjunto, a noção de como o nosso cérebro faz a interpretação dessas informações. Vamos acompanhar. Bem, vamos começar a ver as nossas funções de sentido, os nossos órgãos de sentido, falando do paladar. O que é o paladar? Na realidade, o paladar é a forma pela qual nós falamos do nosso órgão de sentido, que é a gustação. A função perceptora é a gustação e ela acontece através das pápilas gustativas. O que são? São terminações nervosas existentes na língua que vão transmitir ao cérebro 4 informações básicas: o salgado, o doce, o amargo, o azedo. Acontece que o alimento não é composto apenas dessas 4 informações. O nosso cérebro vai registrar essa informação e vai associar a utilização de uma outra informação, que é a olfação, o ato da gente sentir o cheiro. Mas vamos primeiro olhar a nossa língua como um todo. Vamos observar
o que são as pápilas gustativas, para que depois a gente possa fazer a associação com o nosso sentido da olfação. A nossa língua possui terminações nervosas que, ao tocarem o alimento, reagem quimicamente, levando essa informação até o nosso cérebro. Além disso, existem também terminações mecanorreceptoras, quer dizer, que vão ser submetidas à pressão para que a língua funcione também na percepção do tato. Ou seja, o ato de tocar com a língua o alimento informa ao nosso cérebro que existe alguma coisa na boca. Nós temos que ter em mente que o cérebro controla tudo o que acontece no nosso corpo. Porém, ele tem que receber informações das várias partes do nosso corpo. Então, as terminações nervosas existentes na língua captam não só as informações quanto a sabor, mas também as informações quanto a pressão, quanto à presença do alimento. Chegando até o cérebro, ele faz então a coordenação desse tipo de informação. Associar a olfação não é difícil. Por quê? Porque quando nós comemos, quando nós estamos nos alimentando, automaticamente nós estamos sentindo o cheiro do alimento. Mas o que é sentir cheiro? O que é o sentido da olfação? Para que a gente possa entender a olfação, a gente tem que lembrar daquele princípiozinho básico que se fala no transporte da membrana. Lembra da difusão? Ou seja, todo produto, toda substância que tecnicamente tem cheiro, é porque ela emite partículas para o ar. Essas partículas serão dissolvidas no ar e vão penetrar no nosso corpo através das fossas nasais. Ao penetrarem pelas fossas nasais, a região superior das fossas nasais, a chamada mucosa pituitária ou mucosa amarela, vão existir ali terminações nervosas. As partículas tocam a terminação e essa terminação, então, transforma isso em impulso nervoso e leva até o nosso cérebro. Com isso, a gente vai associar a informação da língua e a informação do olfato quando se trata de alimento. Não podemos esquecer que o nosso olfato ele terá a capacidade de percepção de vários odores, independente da sensação gustativa ou não. Você sabia, por exemplo, que o gás, esse gás que a gente usa na cozinha, ele não tem cheiro? Que o cheiro que nós sentimos do gás é colocado artificialmente? Porque se assim não fosse, nós nunca perceberíamos que existe um vazamento de gás. Então a companhia que controla o gás, ela coloca nele um odor, e esse odor só é utilizado no gás. O nosso cérebro, então, ao receber a informação, ele associa o que ele tem gravado na memória com aquilo que ele está percebendo. E aí você sabe que está vazando gás. Com o alimento é a mesma coisa. A primeira vez que você come alguma coisa, o cérebro grava as informações provenientes da língua e do olfato. Junta e registra. Ah, aquele alimento tem esse cheiro. E automaticamente tem este sabor. Não há como dissociar a informação olfativa da informação gustativa. Repara que o ar entra pelas fossas nasais atingindo a região superior delas. Lá existem células que vão se conectar às partículas, levando a informação até o cérebro. Repare que o próprio alimento vai gerar uma informação por dentro da boca. Quer dizer, além do contato com a língua, o ar ao passar vai complementar a informação que chega através das fossas nasais. Então, para nós, seres humanos, é muito difícil nós dissociarmos essas duas informações. Mas acontece que nós, seres humanos, pouco ligamos para isso. Na realidade, a gente só faz essa associação quando nós comemos. A visão humana é aquela que efetivamente nós, como seres humanos, damos atenção a ela. Nós, à medida que evoluímos, passamos a desprezar todas as informações provenientes do paladar, né, da região gustativa, da olfação e até do tato mesmo, né? Escutamos bem, mas a nossa visão é aquela que efetivamente dá
ao ser humano a noção de mundo, o que não acontece com a maioria dos animais. Lembre-se sempre que nós, humanos, somos considerados os animais mais evoluídos, mas os outros utilizam infinitamente mais as informações olfativas e gustativas do que a gente. Por que isso? Porque a visão do homem passou a ser uma visão tridimensional. O cérebro tem uma região dele que só cuida disso. Tá? Nós temos uma das visões mais detalhistas. É claro que existem animais onde a visão é mais apurada, tem mais distância, consegue, por exemplo, no caso da águia, de animais predadores, focar a caça. Mas nós, a nível de sensibilidade, demos muito mais importância a ela. Quantas vezes você já escutou falar assim, aquela pessoa que é cega, ela escuta melhor, ela tem o tato melhor. Ela não escuta melhor, ela não tem o tato melhor do que a gente. O que acontece é que, como a visão agora não faz mais parte do cotidiano cerebral, ele simplesmente passa a prestar mais atenção às informações provenientes dos outros órgãos de sentido, já que a visão foi definitivamente abolida do sistema cerebral. Mas como é que funciona a visão? A visão, na realidade, é a passagem da luz do meio externo para dentro do olho e a estimulação dessa luz em terminações nervosas fotorreceptoras que transformarão essa intensidade luminosa em impulso elétrico que será canalizado até o cérebro. Na realidade, o que o nosso olho faz é captar a informação, como se fosse uma máquina fotográfica, e transmitir esta informação para o cérebro. A montagem da imagem é uma propriedade exclusivamente cerebral. O olho, na realidade, ele é uma estrutura formada por 3 membranas. A membrana externa se chama esclerótica, é a mais resistente. E quando a gente olha no espelho, é essa parte branca que a gente está vendo. Então a parte branca, na realidade, demonstra essa região externa do olho. Acontece que quando ele passa pela frente do olho, né, por essa bola colorida que é a íris, quando a esclerótica passa pela frente, ela se torna transparente, porque senão a luz não passaria para o interior do olho. Essa região transparente da esclerótica denomina-se córnea. Então a córnea é a área transparente da região anterior do olho, né, da região da esclerótica, que é a membrana que forma o olho externamente. Para dentro da esclerótica, nós vamos encontrar a coroide. A coroide é a segunda membrana,